Muito boa noite, bem-vindos a mais uma grande entrevista. E esta noite é nossa convidada, a doutora Maria Alzira Serrasqueiro, a última governadora civil do nosso distrito, uma mulher que pensa por si, mulher de esquerda, mulher de ideias e, sobretudo, a conversa que se impunha depois deste tempo todo, praticamente sem estar na linha da frente, digamos assim, do Partido Socialista a que pertence. Doutora Maria Alzira, esta era uma conversa que aguardávamos há muito tempo, até para sabermos por onde anda, porque também é importante recordar quem deu tanto da própria vida, do próprio tempo e da família, porque quem está à frente das coisas prejudica sempre os que estão mais perto. Bem-haja, era a conversa que se nos impunha e começo exatamente por esta pergunta. Foi numa situação também complicada, de crise económica e não só em Portugal, que foram extintos os governos civis. Curiosamente, depois criaram as comunidades intermunicipais. A pergunta primeira, para começarmos a nossa conversa, é: já podemos fazer um balanço? Isto foi uma precipitação? Valeu a pena? Ou, afinal, o governador civil tinha e tem ainda lugar? Olha, é uma pergunta interessantíssima sobre a qual tenho também refletido e que penso que muitas pessoas têm vindo a pensar. O governador civil, no fundo, era o representante do governo na região. E, para todos os efeitos, o papel dele era fazer a coordenação com os autarcas têm a sua própria legitimidade, naturalmente cada um dentro do seu concelho tem autonomia, mas o governador civil acabava por ser uma voz que, ouvindo todos os autarcas, os podia representar junto ao poder central. Eu tive bastante experiência nesse campo, porque acompanhei as pretensões dos autarcas do nosso distrito, independentemente de serem do PS ou do PSD. Evidente. E penso que ainda hoje muitos me reconhecem essa imparcialidade, porque de facto olhei sempre para cada um dos concelhos do nosso distrito como mais-valias, independentemente da sua cor política. Não sei se isso aconteceria em todos os distritos, mas eu penso que aqui eu posso ainda hoje falar disso, porque ainda são alguns dos ex-presidentes de Câmara da altura, ou alguns ainda estiveram em funções até há bem pouco tempo, que me vão dizendo isso sempre que me encontram e que têm feito algumas referências públicas. Por outro lado, o governador civil, para além deste papel político, tinha o outro da coordenação da segurança e da proteção civil, que me parece que eram fundamentais. Era uma tarefa distrital. Exatamente, e que era, na minha opinião, fundamental. Mais do que deixou de se ver o governador civil como uma figura, penso que pelo menos aqui no distrito isso aconteceu connosco, e quando eu digo connosco, digo com a equipa que esteve comigo, deixou de ser uma figura decorativa que estava a ocupar um palácio, como eu muitas vezes referia. Um gabinete apenas, que era o seu lugar de trabalho. No fundo, acabava por ser alguém que estava preocupado com aquilo que se ia passando com as populações. Foi sempre essa a minha preocupação. Se eu fiz melhor ou pior, não cabe a mim fazer essa avaliação. Mas penso que, e tentando ir ao encontro da sua pergunta, penso que se tratou de uma precipitação. Não nos podemos esquecer que isto se passa exatamente no final do governo de José Sócrates, com a situação concreta que então se viveu, e que deu aso naturalmente a muito populismo e a muitas decisões que se tomaram a quente em cima da situação. A economia do país, como se sabe, foi praticamente arrasada. A introdução da Troika no nosso país trouxe-nos um governo de direita, um governo do PSD e do CDS, que achou que atrás desses populismos podia eventualmente cativar alguma população. E começaram, na minha opinião, exatamente por aquilo que eu penso que tinha menos peso,
foi a extinção dos governadores civis. Repare, eu chamo-lhe a atenção para isso porque o governo civil não foi extinto, continua a existir na Constituição, está em vigor e eu pessoalmente acho, apesar do edifício já pertencer à Câmara Municipal de Castelo Branco, acho interessante e importante que as letras do governo civil continuem lá, porque de facto os governos civis não foram extintos. Não há governadores civis. Os governadores civis foram destituídos, naturalmente, o que no meu caso era perfeitamente normal, porque no dia em que caiu o governo eu pus o meu lugar imediatamente à disposição, porque se trata de um cargo político, como toda a gente sabe. E seria ao PSD e CDS, à coligação que então ganhou as eleições, que caberia indicar um governador civil. E penso que aqui mesmo em Castelo Branco haveria algumas figuras que estariam na calha para serem indicadas. Já agora que já passou este tempo, já podemos conversar, nunca chegou a ser indicado nenhum nome que eu saiba, não chegaram. Aliás, toda a passagem da situação que foi feita comigo e com o Ministério, eu ainda estive 1 mês e meio a trabalhar com o Ministro Miguel Macedo. Na altura foi ele que nos telefonou pessoalmente, a mim telefonou pessoalmente a agradecer o trabalho e a dar por concluída toda a tarefa de passagem de património e das atribuições para o Ministério da Administração Interna, ou seja, a centralização outra vez de uma série de competências que nós tínhamos nos distritos. E há uma coisa que gostava bastante de referir, que é a seguinte. Teoricamente, terminaram-se os governos civis porque era, na ótica das pessoas, ou na ótica, pelo menos de alguns partidos políticos, era uma despesa que poderia terminar. E a pergunta que eu faço é, e substituiu-se por quem? Por exemplo, no caso concreto do Distrito de Castelo Branco, o que é que representava o Governo Civil? Representava 7 funcionários administrativos e um secretário, que era o Dr. Alcino, toda a gente sabe. E que era rentabilizado, porque tinha os passaportes, exatamente, tinha a emissão... E que tinham atividades administrativas importantes, designadamente a emissão de passaportes, que era feita com uma segurança que depois não sei se não se terá perdido, pelo menos durante algum tempo. Eu recordo-me outra, as próprias licenças de ruídos, de festas, de foguetes, por exemplo. De peditórios, uma série de coisas que hoje acontecem, que acontecem na mesma, que teoricamente estão nos municípios, parte dessas competências estão nos municípios e que eu penso que de vez em quando, não sei se em todos os concelhos, mas eu vejo, por exemplo, aqui por Castelo Branco, pela cidade, que é capaz de haver muito pouco controle sobre isso. Eu lembro-me, por exemplo, que os peditórios, uma vez eu vinha no meu carro pessoal entrar em Castelo Branco e estavam umas criaturas com um colete muito mal identificado, a fazer um peditório. Até nas rotundas, exatamente. Que eu acho ainda mais curioso. Eu parei e perguntei, olha, desculpe, eu era governadora civil na altura, qual é a vossa... Que entidade, que instituição claro. É a vossa? Somos, já não vou referir, como é evidente, claro, mas também para o caso não interessa, e os senhores estão autorizados a fazer o peditório, porque ainda por cima tenho uma memória terrível, e isso passava para mim, e eu não tinha ideia nenhuma de ter autorizado, durante aquele tempo, ter autorizado o que quer que fosse. E perguntei, não, porque nós somos e tal, um de solidariedade, e não sei qual. Então, desculpem, é que isso tem que ser autorizado pelo Governador Civil. Mas isso não interessa, porque quem é o Governador Civil e tal, claro. Só por acaso sou eu. E se não se importam, identificam-se, e vamos aqui esperar um bocadinho, vou chamar as autoridades para me acompanhar, desculpe lá, vamos já embora e tal. Portanto, há muita situação que a população, as pessoas acabam por andar a ser solicitadas para determinadas coisas, que não estão devidamente legalizadas, e convém que a gente saiba, se está a ajudar uma instituição de solidariedade, que saibamos que ela é, de facto, e que está devidamente identificada, e que aquele dinheiro não vai servir apenas para mais um engodo, como há muitos neste país, infelizmente. Portanto, digamos que há um conjunto de pequenas competências que eram quase invisíveis para as pessoas, mas que, no fundo, acabavam por apoiar
o povo, a população, eu já nem digo só os consumidores, era toda a população. Portanto, digamos que havia alguma autoridade sobre um conjunto de coisas que, não sendo visíveis, era efetivamente efetuada. Mas há coisas muito mais importantes do que isso. Eu estava há pouco a dizer-lhe que o peso económico, ou financeiro mais concretamente, de um governo civil, como Castelo Branco, por exemplo, eram 7 funcionários administrativos que tinham competências administrativas importantes, desde logo os passaportes e as licenças, que as pessoas sabem, eram funcionários públicos, como é evidente, que depois estão reintegrados. Foram quase todos para as polícias, para as forças de segurança, para a GNR, para a PSP, para o CEF, enfim, foram reintegrados, como é óbvio, mas eram 7 pessoas e depois a parte política do governador civil, que eram 4 pessoas, o governador civil, uma secretária, um adjunto e um chefe de gabinete. Portanto, não era por aqui com certeza que estávamos a falar no meu caso concreto, quando fui nomeada governadora civil, já era jurista, já era técnica superior da administração pública no topo da carreira. Portanto, a diferença do ordenado de uma coisa para a outra pouco era. Portanto, digamos que o erário uma público, pequena opção. Exatamente, que digamos que o erário público não era por aí prejudicado. Isto é, quem não prejudicava era o próprio, neste caso, a própria governadora. Sim, muitas vezes era assim. Porque por exemplo, eu, como jurista, se for fazer trabalho, que é o que ainda efetuo neste momento, ainda estou no ativo na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, se eu for fazer trabalho à Covilhã, meto ajudas de custo, que naturalmente são os impostos que pagam, como governadora civil, não recebia ajudas de custo porque era governadora de todo o distrito. Portanto, não tinha ajudas de custo quando me deslocava à Vila de Rei, ou a Sertão, ou a Belmonte. Portanto, digamos que as coisas às vezes não são tão graves. Não era tanto despesismo como se queria fazer. Já agora, só desculpe, e vamos terminar esta parte, queria lhe dizer o seguinte. As comunidades intermunicipais, quantas pessoas têm? Será que não se substituiu um corpo pequeno por um corpo ainda maior? Não sabemos, só fazendo as contas. E depois há outro problema que eu acho, as comunidades intermunicipais têm a ver com as suas autarquias, mas a representação do Poder Central desapareceu. Porque, de facto, o governador civil era esse. Há uma ligação que, no Por fundo, alguma razão, os espanhóis, quando terminaram os governadores civis, na altura, os substituíram por aquilo que hoje chamam os delegados do governo. Isso. Que, no fundo, é uma estrutura pequena, como era dos nossos governadores civis, mas que tem, no fundo... naturalmente que eu não estou a puxar o cargo para mim, longe disso, muito longe disso. Neste momento eu estou a léguas de distância de qualquer ocupação de cargos. Aliás? Mas, aliás, na altura seria o PSD ter esse lugar, como é evidente. Portanto, não estou a advogar em causa própria. Estou a advogar em função... fazer-lhe essa pergunta, porque a senhora falou nisso. É dos poucos casos que, digamos, está num topo, numa missão, numa função governativa, e quando termina, a senhora doutora regressa ao seu local de trabalho, que é no hospital, neste caso na OLS de Castelo Branco, onde é jurista. Isso aconteceu 2 vezes comigo. Porque... E recordo que muita gente dizia, é uma senhora que não está à espera da chamada fuga para a frente, e volta ao seu lugar, e sem nenhum problema. Deixe-me fazer-lhe esta pergunta. E não tem nenhum problema. Não. Pelo contrário, sinto muito útil na mesma. Portanto, digamos que quem se dedica à causa pública, verdadeiramente sem pretensões de poder, pensa assim. Isto é uma questão de humildade, naturalmente. O facto de ser político ou de se exercer uma atividade política não significa que não continuemos a ser cidadãos. Claro. E quando o meu lugar de carreira era jurista na saúde. A primeira vez que fui governadora civil, regressei ao meu lugar na altura na sub-região de saúde de Castelo Branco. A segunda vez fui nomeada governadora civil, voltei naturalmente ao lugar que me corresponde, que é o de jurista da Unidade Local de Saúde, onde me sinto muito útil e onde continuo a trabalhar. Doutora Maria Alzira, a senhora é uma voz, eu diria, independente, pensa por si e não teme as opções que faz. E conhecendo como funciona a máquina dos governos, e foram muitos anos também na vida ativa política e também até como autorresponsável na governação,
Esta situação que estamos a viver era escusada ou não? Para mim, sim. Eu penso que sim. Aliás, acho que em Portugal começamos a ficar numa situação de algum desconforto da população. Eu ainda agora vim de um estabelecimento público e estava a ouvir pessoas a fazer esses comentários e algumas até me interpelaram diretamente porque me conheciam. E acho que as pessoas estão a ficar cada vez mais desconfortáveis com aquilo que se está a passar em Portugal, porque, de facto, quando nós temos um governo de maioria absoluta, que conseguiu estabilizar economicamente o país, que apresentou contas certas, que estava com os indicadores económicos todos neste momento em subida, O tal não em milagre descida. de que fala o Nobel. Pois, e é verdade, por muito que a oposição queira denegrir aquilo que se passou, é verdade que os portugueses começaram agora, alguns, e penso que quase todos, a sentir que de facto houve uma melhoria clara da sua vida. Eu sou funcionária pública e notei isso no espaço do último ano, notei isso do meu vencimento. E se eu notei no meu, todos os que são funcionários públicos o sentiram. E eu espero que toda a economia, e penso eu que toda a economia sentiu até porque nós continuamos a ver os restaurantes cheios de pessoas, as férias continuam a ser marcadas pelos portugueses cá dentro e lá fora. Portanto, digamos que não se nota que nós estejamos em crise como estivemos, por exemplo, no tempo da Troika. Então, numa altura destas, qual é a necessidade de se deitar abaixo um governo de maioria absoluta? Porquê? Com base em quê? E quando eu penso que o chefe do governo, o primeiro-ministro, é um homem à prova de bala do ponto de vista daquilo que nós podemos confiar nele. Eu sou suspeita, trabalhei com ele no Ministério da Administração Interna, sou amiga pessoal dele e devo dizer-lhe o seguinte: acreditaria em muitas coisas de muita gente. Relativamente ao António Costa, ponho as minhas mãos no fogo, como muitos já o fizeram publicamente, porque de facto o único, na minha opinião, o único defeito que se lhe pode apresentar é ele ter confiado em todas as pessoas que com ele trabalhavam. É evidente que aquela situação, eu já me conhece, não sou politicamente correta, e costumo dizer as coisas com os nomes. Aquela situação do chefe de gabinete dele, na minha opinião, já era previsível, porque já não era um caso virgem. Já se tinha ouvido uma ou duas situações acerca desse senhor e eu pessoalmente estranho que o António Costa o tenha mantido como chefe de gabinete. Tu estavas a dizer que é bom demais. Eu não tenho dúvidas sobre isso. E penso que ele acredita piamente nas pessoas. Eu notei isso quando era governadora civil e depois, mesmo para a frente, continuei a ter alguns contactos naturalmente com ele, até porque sou amiga dele, na verdadeira acessão da palavra. E eu penso que António Costa acredita sempre nos outros e vê, quando olha para os outros, vê-se a ele próprio refletido. Portanto, é um homem de bem, na minha opinião, e penso que muitas das coisas que o acusam, a ele e aos seus ministros, têm a ver com aquilo que é a luta partidária. A oposição tem que sempre aproveitar os pequenos casos, muitos dos tais casos e casinhos que foram surgindo, muitos deles não têm importância nenhuma do ponto de vista da população. A pergunta que eu faço é: o que é que interessa aos portugueses se o chefe de gabinete ou o adjunto do ministro andou à pancada no gabinete a tirar bicicletas de encontrar as paredes, como foi aquela história do Ministério das Infraestruturas com o Galamba. Admito que, eventualmente, o Galamba não seja uma figura com peso institucional suficiente para ser ministro, porque, digamos que, eventualmente, muitas das escolhas que António Costa fez pecarão por esta vontade que ele tem de sangue novo, de dar às novas gerações a oportunidade de provar as suas competências. Muitos deles poderiam não estar ainda suficientemente afinados para estar em lugares logo tão elevados, mas não tenho dúvida que todos eles fizeram o melhor que sabiam e podiam. E, repare, há uma coisa que é estranha neste país, é que estas coisas aparecem
E rebentam, de repente, em alturas que se comentam outras que eventualmente também não são muito lisas nem muito transparentes. Está-me a dizer que são programadas. Parecem programadas. E eu aí remeto, mais uma vez, para a boa vontade de António Costa, que foi ainda como Ministro da Justiça que ele entendeu que se deveria fazer uma reforma na Justiça que permitisse que os poderes fossem separados e que os poderes constitucionais e a separação de poderes fosse clara. Eu penso que essa visão é importante, mas se calhar não foi suficientemente esclarecedora depois na regulamentação. Eu chamo a atenção do seguinte: os órgãos de soberania em Portugal são claros, estão na Constituição: o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e os tribunais. Não é o delegado do Ministério Público que é um órgão de soberania. São os tribunais, é o órgão, que eles no fundo são funcionários de... E se calhar hoje houve uma altura em que eu penso que se permitiu que os tribunais assumissem determinadas funções e avaliassem os outros poderes sem o respeito institucional que eu penso que deve haver entre os órgãos de soberania. Está-me a dizer que há umas forças... Penso que sim. Com muito peso. Penso que eu sim. já não lhe chamo ocultas, porque em Portugal são conhecidas. Sim, elas não são nada ocultas, porque todos nós sabemos o nome, mas que pressionam estes grandes poderes. Sobretudo... Esse, para mim, é o grande problema. Eu penso que há que chamar os bois pelos nomes e penso que é a altura de, em Portugal, se deixar de lado esta força e este poder que alguns poderes ditos ocultos ainda têm. Olha, mas que não são partidários. Eu já digo aqui, não são partidários, mas que têm uma força brutal, muitas vezes, sobre aquilo que é o poder político. Eu acabei de dizer, há duas, pelo menos, que são públicas, que toda a gente conhece, é a maçonaria por um lado e eu apostei por outra. E, portanto, eu acho que se devem remeter, estas forças devem remeter-se àquilo que é o papel que lhe está destinado e deixar a atividade política para aqueles que se querem dedicar à atividade política sem pressões e sem juras de fidelidade a algo que nós muitas vezes desconhecemos e não sabemos o que é. Bom, eu nisto sou, como disse, frontal, uma cabeça independente. E fez muito bem. Significa... E além disto ainda temos, no fundo, não são só forças, digamos assim, ideológicas, são também de grande poder económico. Não, esse é o grande problema também. Eu penso que para além dessas, aliás, essas acabam por andar todas de mão dada. Eu penso que tenho dado exemplos e, embora não tenha estado em lugares de topo do partido, mesmo aqui em Castelo Branco, fiz o que pude relativamente a algumas atuações políticas ao nível da nossa Câmara, por exemplo, da Câmara Municipal, etc., de Castelo Branco. Apareci como oposição de determinadas pessoas, algumas inclusivamente do meu partido, como é sabido, mas porquê? Porque eu entendo que quando se está na atividade política, nós não temos interesses, ou seja, nessa qualidade, eu devo tratar dos meus interesses dentro da minha casa. Agora, aquilo que é público não pode ser utilizado em causa própria. E eu gosto de ver as coisas muito claras e muito objetivas. E penso que na política há muitos interesses, e desagradadamente os interesses económicos pesam muitas vezes sobre a atividade política, e penso que isso também tem que ser limpo. Digamos que há que dar uma vassourada nessas atividades. Está-se a referir, e aproveitando a sua expressão, vamos ao nacional ou vamos ao local, concelhio ou distrital. Com esta queda do governo, há eleições internas para o líder socialista. Há 3 candidatos. Neste momento, a senhora doutora com certeza estará, eu não sei, do lado de um, ou está a ouvi-los primeiro para tomar essa decisão. E o que eu lhe pergunto é, o Partido Socialista vai sair bem desta situação? Eu penso que sim, que há condições para isso. Ao contrário daquilo que foi a primeira reação que nós tivemos no dia em que o António Costa pediu anunciou... Deixe-me só fazer-lhe um parênteses. Acha que ele se precipitou? Acho. Aliás, já lhe disse. Curioso. Disse-lhe pessoalmente e penso que muita gente lhe disse,
porque, passado praticamente umas horas, percebemos que as coisas poderiam ter sido completamente diferentes. E penso que o Partido Socialista foi, mais uma vez, vítima de interesses estranhos e exteriores ao próprio partido que conseguiram asfixiar aquilo que era a atividade principal do governo. E penso que com isto prejudica-se um país inteiro. Nós estamos a aplicar as verbas do PRR. Eu vejo isso, por exemplo, no nosso hospital, que está... Lá iremos. Eu gostava que guardasse essa bastante matéria. dependente dessas verbas para poder fazer melhorias. E quem diz o nosso hospital diz praticamente todas as entidades públicas. E até no social. E isso é importantíssimo para as pessoas, é importantíssimo que nós tenhamos condições iguais aos do litoral e os saibamos aproveitar. E penso que foi uma altura terrível e acho que António Costa, de facto, eu percebo que uma pessoa que é genuinamente honesta e que lhe aposta em causa uma hipotética... A reputação ser posta em causa daquela maneira num documento muito fraco do ponto de vista jurídico, porque nem sequer... A própria Procuradoria não dá a cara, claramente, não diz qual é a suspeição, fala de uma suspeição sem o esclarecer relativamente ao Primeiro-Ministro. E eu penso que ele reagiu a quente, como eu reagiria, porque sou extremamente impulsiva, mas eu acho que o Primeiro-Ministro não pode ser, e penso que o António Costa, que é um homem bastante mais ponderado, devia ter esperado umas horas. Mas pronto, ele pediu admissão e o Presidente da República estranhamente aceitou-a imediatamente. Também acho, na minha opinião... Também não acha que deveria haver ali... E uma forma muito curiosa, demite, mas não demite... Exatamente. Foi tudo muito atabalhoado, aliás, se estiver atento, há muitos bons advogados neste país e alguns constitucionalistas que já o disseram claramente que isto é uma atrapalhada sem fiamé, ainda por cima vinda do pai do direito constitucional, o pai vivo, porque alguns já morreram, o Dr. Amarelo já cá não está, e Marcelo Caetano, mas o Marcelo é um dos pais daquilo que é o direito constitucional, aliás, foi meu professor de direito constitucional, portanto estamos a falar daquilo que sei. Exatamente. E acho que poderia ter sido pensado se o Presidente da República estivesse também disponível para o fazer. Portanto, na minha opinião, há aqui dois erros. É a rapidez do pedido de demissão do António Costa e a rapidez da aceitação. Vamos ao seu partido, que era onde estávamos. Como é que... E estava-me a dizer que o PS vai ter... mas eu no primeiro momento, aliás, foi por aí que nos desviamos do assunto, no primeiro momento achei que o Partido Socialista finalmente ia para a oposição, porque às vezes também faz bem refrescar, e um partido na oposição acaba... E encerrava um ciclo. Sim. Não é dramático, penso eu, porque... desde que a democracia funcione, não é por aí que as coisas serão mas já não pensa horríveis. Assim? Não, nós já não penso assim, porque depois de visto tudo aquilo que aconteceu, depois de ver toda esta amálgama de confusão que se criou à volta do António Costa, do governo, e a pouca validez das suspeições que entretanto foram lançadas, penso que o Partido Socialista foi vítima, de facto, de ciladas fortes, que alguém terá lançado, e o Partido Socialista tem que ter a força suficiente de provar que estava no bom caminho e que é possível continuar na senda do desenvolvimento e fazer ainda melhor do que aquilo que fez. Portanto, penso que não está tudo perdido, penso que o Partido Socialista tem, aliás, as sondagens também o têm quase provado. Confirmado que o Partido Socialista tem condições de ganhar as eleições. Como? Sem maioria, mais provável. Como é que isso se pode resolver? Eu penso que há muitos caminhos e os portugueses costumam ter muito bom senso. Será no dia das eleições que se perceberá mais ou menos o que é que pode acontecer. Ou um governo à esquerda do Partido Socialista com algum apoio parlamentar, ou um governo de direita do PSD e do Chega, porque penso que é cada vez mais claro que estarão coligados. Essa é uma pergunta que se faz. Se o Chega
As sondagens já apontam para 16%. Exatamente. Vamos imaginar, num cenário, isto é só um cenário, Claro. se o Chega elege 40 Sim. deputados, Sim. deixa o país Exatamente, e sabe porquê? e os pensadores, digamos, E sabe a porquê? pensar de outra maneira. Eu não gostaria muito de... Não o assusta. Não, mas não gostaria muito de falar sobre o Chega, porque acho que isto é um fenómeno que já aconteceram a outros em Portugal. Lembro, por exemplo, o que aconteceu no tempo do PRD, que fez uma ruptura no Partido Socialista e que foi um grande balão que depois esfumou e acabou por prejudicar naturalmente o Partido Socialista na altura, mas e se calhar Bom, também senhora, a população. Mas ao Chega pode acontecer igual. Mas a minha pergunta em relação ao Chega é só uma. Qual é a ideologia do Chega? Quais são as causas do Chega? Não sei. Não lhe sei responder porque acho que ideologicamente aquilo é uma amálgama de descontentamento, pessoas que estão descontentes por esta ou por aquela razão. São ex-PSDs, ex-CDS, ex-qualquer coisa, ex-PS, alguns também, eventualmente que a quem não fizeram um favor qualquer, porque nós estamos no país das cunhas e dos favores, e às vezes por uma razão dessa... Agora tem uma palavra nova. Pois, exatamente. E, portanto, eu nem quero chegar aí, mas tem toda a razão. E, portanto, eu acho que isto é perigoso, talvez até por isso. Eu não tenho qualquer tipo de problema em me relacionar diretamente com uma direção do CDS, com militantes do CDS, do PSD, do PC, porque nós sabemos qual é a carga ideológica que eles têm, sabemos o que é que eles pensam e o que é que pensam pôr em prática se algum dia forem governo. Em relação ao Chega, nós não sabemos, porque ouvimos falar de pena de morte, ouvimos falar de pena perpétua, ouvimos falar de serem contra os casais não fora do padrão, fora digamos do até padrão, aqui. Não heterossexuais, dos ciganos, dos negros, ninguém sabe muito bem o que é que esta gente pensa, porque tem uma carga de xenofobia enormíssima. Eu penso que todos nós temos que pensar, claro, naturalmente, muito bem acerca dessas coisas, mas não sermos a ponto de, eu não falo com aquele tipo porque aquele tipo é amarelo. Não, eu aquele não quero porque aquele é preto. Eu sou branca. Portanto, estas questões são importantes. O 25 de Abril foi muito importante em Portugal porque nos criou uma consciência cívica que se calhar os portugueses não tinham, porque no fundo viviam todos dependentes daquilo que o Salazar e Marcelo Caetano decidiam e estávamos todos caladinhos. Eu já não sou do tempo de estar muito caladinho, porque na faculdade já fiz então parte. Em direito. Exatamente, então mas... Senhora, mas 50 anos depois... Ainda estamos a discutir estas questões. A minha pergunta era para provocar uma resposta, eu também não estamos sei a fazer muito bem. 50 anos de Abril, 25 de Abril... Estamos de acordo. E devo dizer que continuo, depois de toda a atividade política que tive até hoje, continuo com um problema grande para resolver, que é... a maior parte dos problemas resolvem-se com dinheiro, com mais um subsídio, ou menos um subsídio, ou aumento, com exceção etc. da saúde. Mas, sim, aí quanto mais dinheiro se mete, pior é, mais as coisas funcionam. Mas eu peço desculpa, eu interrompi o raciocínio. Mas o que eu queria dizer é que há os comportamentos humanos, a educação cívica, penso que foi sempre deixada muito de lado. E é muito difícil mudar mentalidades. E é um trabalho que em 50 anos não se conseguiu fazer, e que eu estou convencida que vai durar outros 50. Há de ser como o aeroporto de Lisboa, não é? Vamos ter, penso que vai haver mais 50 anos, porque agora o PSD já disse ontem que vai criar mais um grupo de trabalho, portanto já devemos ter mais. Quando vier já não precisamos, já não haverá aviões, já se anda fala em vertiportes, exatamente, não é? Exatamente. Portanto, bom, vamos ao PS... de Castelo Branco, à Conselhia, ao partido, à Federação de Castelo Branco. As últimas eleições também foram, de alguma maneira, inóspitas, algo que não se fazia sentir, e o partido já dividiu-se, clivou, pelo menos. Não sei se essa união, o que é que a senhora acha? Sabe que o Partido Socialista tem essa vantagem. É um partido... Mas no momento de se unir... Exatamente.
E se calhar por isso é que eu sou do Partido Socialista, porque noutro partido eu não estaria de certeza absoluta. Porque é fácil estar no Partido Socialista, porque cada um de nós mantém, naturalmente, que obedecemos àquilo que é o nosso estatuto, o que são os estatutos. Sim, os valores que defendem os valores do nosso partido, mas somos livres de optar de opinião e de optar por aquilo em que acreditamos mais. E mesmo quando há divisões, eu penso que elas não são perigosas, nem dão cabo dos partidos, se nós soubermos manter o respeito. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu faço hoje parte da Conselhia de Castelo Branco e fui a número 2 da lista do atual Presidente da Conselhia, que é o Presidente da Câmara, também Leopoldo Rodrigues. E, no entanto, estive claramente de um lado oposto ao dele, enquanto ele foi Presidente de Junta, porque estava, naturalmente, na linha daquilo que era, então, a Conselhia de Castelo Branco, chefiada por Luís Correia. Eu não fiz uma oposição ruidosa, porque penso que não é na rua que se devem criticar. É dentro do próprio partido. É dentro do próprio partido, mas estava em lados completamente diferentes. Isso não me impediu na altura própria, entender que o meu apoio a Leopoldo Rodrigues era importante. E apesar de eu estar na lista dele, ele poderá confirmá-lo, nas reuniões da Conselhia, quando alguma coisa está a ser discutida e eu não concordo com a linha oficial, digo claramente e nunca me inibi e nunca senti... Esse é o lugar certo. Exatamente. E nunca senti até hoje que houvesse menos consideração pela minha opinião. Nós debatemos. Mas deixe-me também dizer, a senhora também já é um histórico. Não diga isso, que senão transforma-me num dinossauro. Eu sei que vai olhar comigo. Eu ainda não quero ser tão velha como... E também não queria falar em peso, pesado, mas no partido não sei se sou, é uma figura eu costumo dizer no partido, quando às vezes me tratam dentro do partido por doutora Alzira, eu costumo dizer, não, eu aqui sou Maria Alzira. É assim que nós temos que falar uns com os outros. Sabe que eu acho que a humildade não nos rebaixa, só nos ajuda. E penso que quando se está numa equipa, temos que estar todos à igualdade de circunstâncias. É esta a minha maneira de estar na vida e, portanto, agora também já morrerei desta forma. Nunca andei a puxar por galões, porque penso que não me adianta nada em termos da minha vida pessoal. E sinto muito bem assim. Portanto, como lhe digo, as clivagens, na minha opinião, não são perigosas, pelo contrário, acho que são até bem-vindas. O facto de haver 3 candidatos neste momento... Era isso que eu ia perguntar. Que era para onde tínhamos começado. No Congresso... Exatamente. Quem ganhar vai ser o secretário-geral de todo o partido, não tenha qualquer dúvida sobre era isso. A minha pergunta. Portanto, não tenha qualquer dúvida sobre isso. É evidente que eu posso estar a apoiar um determinado candidato, não adianta nem interessa nada que as pessoas saibam quem é que eu apoio, mas se me perguntar também lhe digo, mas não tem qualquer interesse prático para a população. É público, isso é público, pelo menos. Não sei se é declarado. Quem vir o meu Facebook ou outras publicações que eu faça. Mas presente e não ser... Porquê? É porque acredito que, eventualmente, aquele é o candidato ideal para levar o partido a bom porto. Claro. Independentemente de eu considerar que os outros 2 candidatos, na minha opinião, e no caso concreto dos 3 que estão em causa, os respeitar muito e lhes reconhecer muitas qualidades. Até mesmo, vou-lhe dizer o seguinte, o Daniel Adrião, que às vezes é um pouco... As pessoas acabam por não lhe atribuir importância nenhuma, porque ele vai a todos os congressos e já fui uma vez convidada por ele e estive a ponderar se deveria ou não acompanhá-lo, porque acredito muito nas propostas que ele faz, mas é evidente que acreditarei eventualmente mais nas de outro candidato. E estarei no Partido Socialista enquanto isto for assim, porque no dia em que eu entenda que fulano tal, que é candidato ao Partido Socialista e que pode vir a ganhar, não seja uma pessoa que defenda estes valores, se calhar quem sai sou eu, porque... trabalhar com pessoas ou dar o meu nome, a minha cara, por um partido que não acompanha aquilo em que eu acredito, então vou para casa. Tenho que lhe fazer então a pergunta. Vamos ter eleições, são legislativas, vamos ter eleição de deputados. Exatamente. Agora levanta-se sempre, esta questão levanta-se sempre ciclicamente, quando o ciclo é completo. Este foi mais curto. Que deputados, digamos assim, a senhora vê, ou pelo menos, independentemente dos nomes, qual seria o perfil para
os representantes do nosso distrito, pelo seu partido? Sim. Eu penso que têm que ser pessoas com voz ativa, com algum peso político, é evidente. Porque este distrito, ainda por cima, foi muito mal habituado, porque nós tivemos secretários-gerais daqui, desde António Guterres, daqui da nossa zona, e Castelo Branco teve um peso político muito forte em termos nacionais. E que está a esbater-se? E de alguma maneira se estará a esbater, sim. E penso que se esbateu bastante nos últimos anos. Mas acredito na qualidade dos nossos candidatos. Isso não tenho dúvidas. Agora, está a olhar para o presente. Estou a olhar para o presente, mas defendo que os candidatos a deputados devem ser escolhidos. Aliás, foi essa a escolha que eu fiz concretamente na minha conselhia, a opção que eu fiz na altura, a candidata de Castelo Branco, a gente sabe quem é, Paula Reis, em que eu apoiei. Têm que ser pessoas que tenham algum peso, naturalmente, que conheçam bem o seu distrito e que saibam ser uma voz ativa. Para ser deputado não basta ser militante do Partido Socialista. Eu, por exemplo, não me vejo nunca como deputada. Curioso. E mesmo que me fizessem essa proposta, eu não aceitava. Não uma razão muito simples. Não me parece que com a minha maneira de ser, a minha maneira de estar e mesmo a minha vontade, eu pudesse contribuir para o bem-estar, para o bem do distrito na Assembleia da República. Penso que cada um de nós deve calçar os sapatos do número que lhe corresponde. Não se segurava em algumas situações? Eu vejo-me mais em lugares executivos onde possa exercer e fazer, e decidir e ajudar, apoiar, do que propriamente apenas falar, apenas tomar posições. Mas é importante, naturalmente, o papel dos deputados. Continua pelo que defenderia... Em vez do amiguismo deixe-me só acabar, porque acho que é aí que vai querer ir, em vez do amiguismo de apoiarmos o fulano porque é nosso amigo, porque está mais próximo de nós e nos pode apoiar nisto ou naquilo, pensarmos, bem, eu vou apoiar aquele porque eventualmente me pode dar jeito para não sei o quê. Em vez de pensarmos assim, devemos pensar, esta pessoa tem capacidades para representar o distrito, conhece bem o distrito, é uma pessoa com capacidades suficientes para dialogar com os ministros, para bater o pé à porta dos ministérios e dizer, no meu distrito é necessário fazer isto e, no entanto... Ora bem, ter esta capacidade e não propriamente escolher apenas porque são pessoas que nos apoiam nos cargos em que nós estamos. E defende, digamos assim, esta repartição, como agora existe, digamos assim, de alguma forma, pelo território, pela geografia do próprio território. Eu sei que é importante porque as pessoas e os próprios... A tal proximidade. Exatamente. Os militantes também sentem que se os deputados estiverem mais próximos deles é mais fácil. E atualmente as coisas estão mais ou menos bem. Digamos que temos um deputado no Pinhal, outro aqui e outro no norte e, portanto, e um mais novo. Exatamente, e um jovem. Eu penso que as coisas tal como estão atualmente estão muito bem. Este seria o padrão? Seria o padrão que eu defenderia. Embora, se me aparecer assim alguém com um peso importante, digo assim, fulano tal era excelente para deputado. Mas já temos um deputado de Castelo Branco. Está bem, mas vamos ter dois. Vamos prescindir de um que eventualmente tenha menos... O carisma político neste também momento seria portanto, mais... É preciso fazer um equilíbrio entre estas duas situações. A representatividade geográfica muito bem, porque as pessoas precisam de sentir alguma proximidade em relação aos deputados, sob pena de depois nem saber o que é que lá estão a fazer. Chamo-lhe a atenção para o seguinte, consegue hoje dizer o nome de todos os que foram deputados para o Distrito de Castelo Branco? Eu já não consigo. Sim, todos não. Alguns mais... Mas sobressaem uns 3 ou 4, sim, ponto final. Dúvida. E depois o resto perde-se. Portanto, por isso é que eu acho que é preciso saber conciliar esta representatividade geográfica com a capacidade também das pessoas, o seu carisma, a sua capacidade, a sua vontade de... E que não é fácil. Não é fácil. Esse equilíbrio não é fácil, é mudar evidente. as raízes todas para Lisboa. E tanto que não é fácil, porque são 3 pessoas ou 4 pessoas e escolher nomes Há sempre quem acha que é melhor que o vizinho. Sem dúvida. Portanto, é sempre um processo doloroso, digamos, a escolha dos nomes, porque alguns ficam eventualmente menos bem dispostos, mas a atividade política também é feita disso, de dor. Estamos também, já falta 6 meses das europeias. Portanto, também, digamos assim, mal
se arrumem, passo a expressão, as legislativas, surgem Exatamente, de imediato logo a seguir. este começo Daí a gravidade da situação, porque não saímos de eleições, não é? de eleições. E depois a seguir a presidência. Exatamente. Deixe-me perguntar-lhe muito diretamente, via António Costa um candidato à presidência? Vejo-lhe capacidades para isso. Aliás, acho que seria um grande Presidente da República. Era aí que estava a querer a pergunta chegar. Era. Eu penso que sim. Mas, embora eu acho que ele ainda tinha tempo suficiente para continuar ainda em funções executivas. Ou seja, eu via o António Costa como um excelente Presidente da República daqui por 10 anos. Até lá, eu acho que ele foi um grande Primeiro-Ministro e acho que poderia ter continuado a servir o país. Mas as coisas são assim, acontecem assim e temos que... Sr. Doutor, e vamos fechar com outro tema. A nossa conversa nem damos conta. É um prazer ouvi-la também e defender ideias que tem. É a saúde. A senhora conhece como ninguém, trabalhou muitos anos e trabalha ainda num hospital. Um hospital, era a categoria distrital, um hospital que tem muitas dificuldades, mas, deixe-me dizer-lhe, tem conseguido, mesmo assim, manter a porta aberta. Sim, e que tem dado alguns bons exemplos. A nível nacional nós vemos montes de urgências a fechar. Diga, peço desculpa. Ainda agora vinha no caminho para aqui e ouvi que no próximo fim de semana vamos ter já não 36, sei quantas 39. urgências outra vez fechadas. E aqui tem-se conseguido. É evidente que é com base em quê? Dinheiro? É muito dinheiro, porque dinheiro. Tem que ser... a maior parte dos médicos que estão a fazer urgência neste momento no Hospital de Castelo Branco são... São tarefeiros. E, portanto, hoje o senhor vai à urgência e se no dia seguinte tiver necessidade de recorrer pela mesma situação, a pessoa que o vai ver já não é a mesma e nem sequer vai ter grande acompanhamento. Isto não é a situação ideal, mas com as dificuldades que nós temos tido a nível de saúde aqui no Distrito, e já quando eu era coordenadora subregional de saúde, ou se lembrará, e muitas pessoas ainda se lembram, da dificuldade que nós tivemos em conseguir recrutar clínicos gerais, na altura, médicos da carreira de cuidados de saúde primários, para os centros de saúde. E continuámos com muitas dificuldades. Eu tive ainda tive uma manifestação de oleiros à porta da sub-região de saúde. Cheguei a ir à Espanha, estávamos disponíveis para pagar o que fosse necessário para virem médicos espanhóis para cá. Algumas autarquias na altura não responderam como hoje responderiam, não quiseram apoiar-nos, entenderam que era o Ministério da Saúde que tinha que o fazer. O problema das capelas, não é? A história das capelinhas, digamos que eu também não tive o apoio suficiente, eventualmente, da tutela para fazer mais e fazer melhor, mas fizemos o que pudemos. E vejo hoje com muito desagrado e alguma tristeza alguma queda dos cuidados de saúde primários. O trabalho que se fazia nos centros de saúde hoje está muito longe daquilo que era naqueles tempos. Há pouca saúde preventiva, muito pouca saúde preventiva, os médicos e os enfermeiros não têm quase tempo para acorrer a isso. Nós temos uma população cada vez mais idosa e as pessoas precisam de medicamentos e que lhes resolvam o problema das dores e das várias doenças que vão aparecendo. Portanto, a saúde preventiva caiu um bocadinho, está um pouco fora da ordem do dia. E isto leva a que as urgências dos hospitais estejam cada vez mais cheias. Este é um problema que eu acho que tem que ser quase, não sei, nascer outra vez outro SNS e outro pai, como foi o António Arnaud, para criar aqui uma situação completamente nova. Eu acho que isto já só com uma grande revolução é que lá vai. Porque repare, eu acho piada que se diga que não há médico, os médicos... há poucos médicos, não há médicos suficientes e a Ordem dos Médicos vem acusar o Governo de que é preciso dar melhores condições, pagar melhor. Estamos de acordo em tudo. Eu acho que as profissões têm que ser pagas de acordo com as responsabilidades que têm. Um curso de medicina que dura 6 anos, mais a especialidade. Trabalho igual, salário igual.
Tem que haver, como é evidente, porque estarem dois médicos na urgência, um está a ganhar, a fazer exatamente a mesma coisa, um está a ganhar 40 euros a hora, o outro está a ganhar 80, quer dizer, há uma coisa aqui, não se está a passar bem. Agora, a ordem dos médicos, não se pode esquecer da responsabilidade de ter nisto, porque quando o número de clausos, quando limitaram as entradas nas faculdades de medicina, eram contra a Faculdade de Medicina da Beira Interior, como eram contra a da Universidade Católica, como vão ser contra qualquer uma. Coimbra. Porque entendem que há médicos suficientes. E, no fundo, o que é que às vezes parece? Até parece que a Ordem está a defender os lugarzinhos dos senhores doutores que já existem nas cidades. É um corporativismo, é o que me está a dizer. Claro que sim. Aliás, nós aqui em Castelo Branco tivemos muito disso. Não, as pessoas concorriam para o Hospital de Castelo Branco e os poderes instalados arranjavam a maneira de... Não, nós não precisamos cá de cirurgiões, já cá estão 2, para que é que a gente precisa cá de 6? Porque, de facto, a clínica privada às vezes podia ressentir-se. Ora bem, as coisas que estão, como eu lhe disse há pouco, os bois têm que ser chamados pelos nomes. Porque senão eles nunca desaparecem. Eu não me canso de dizer, há aqui um grave problema, naturalmente, de recursos humanos na saúde, mas a Ordem dos Médicos tem muita culpa em relação a isso. Já o mesmo não é verdade em relação aos enfermeiros, mas aí, na minha opinião, houve no governo da Troika uma clara vontade Só entra um por cada 3 que sai. E uma clara vontade de acabar com a maior parte dos enfermeiros que havia em Portugal. Na ótica daquele Ministério da Saúde haveria enfermeiros a mais. Eu lembro-me de, aqui no distrito, de haver, não sei qual, pai, à volta de 20 jovens licenciados em enfermagem que estiveram a fazer estágios aqui no hospital e no centro de saúde e que acabaram todos, sabe aonde? Na Inglaterra, onde estão alguns deles já em lugares de enfermeiros-chefe. Essa já em lugares de enfermeiros-chefe, porque na nossa ótica nós tínhamos enfermeiros a mais, não com muita progressão e muito... há aqui muita falta de planeamento no que toca aos recursos humanos. As administrações hospitalares, com a nova direção, automaticamente estão de missionários. No final do ano, era isso que eu ia perguntar. Todos, portanto, só estão, digamos assim, em expediente corrente até serem nomeados os 31 de dezembro, é o tempo oficial. A minha pergunta é, bom, uma vez que também vão acontecer eleições, essa nomeação provavelmente vai se arrastar. Essa é a minha pergunta. Sim. Ou o partido, ou o governo, ou o Partido Socialista ainda vai nomear ou penso que já manter. Não. Neste momento já não, porque eu penso que é amanhã que o governo vai entrar em gestão. Também. É o último Conselho de Ministros. Portanto, quando percebi, o Sr. Presidente da República prepara-se para amanhã aceitar a admissão, finalmente aceitar a admissão formalmente. E, portanto, o governo entra em gestão. E eu penso que o governo em gestão já não deve fazer nomeações. Isso causa-nos também... Eu, pessoalmente, acho mal. É mais um constrangimento. É um constrangimento, porque acho que quem lá está não sabe bem com que contas é que se vai fazer. E os que eventualmente poderiam ser também não percebem muito bem se vão ser ou não vão deixar de ser. Eu, pessoalmente, defenderia, mas dado que já se fez tanta confusão com esta história, a análise constitucional daquilo que foi a queda do governo, eu também não via, embora não tenha estudado isso profundamente e não sou constitucionalista, portanto também não quero aqui armar-me em especialista em direito constitucional, mas não via com maus olhos que os novos conselhos de administração fossem ainda nomeados, porque eles são da competência do diretor executivo. Quem vai nomear os novos conselhos de administração é o diretor executivo. E tanto quanto percebo, o diretor executivo não cai com o governo, está em funções que tem uma comissão de serviço. Portanto, se fossem nomeados ainda pelo novo, esta é a minha posição como jurista. Mas foi nomeado, ele é nomeado. Ele é nomeado, mas tem uma comissão de serviço e, portanto, ele não vai cair, não cai com o governo. Tem uma comissão de serviço até ao fim. É a ideia que eu tenho. E, aliás, nem estou a ver como é que um governo do PSD vai substituir o Fernando Araújo, digo-lhe já. Porque é das maiores cabeças que nós temos em termos de saúde em Portugal. Mas isto nunca sabemos o que é que pode acontecer, não é? Eu também já vi pessoas... Está a admitir um cenário. Estou a admitir um cenário. O pior cenário para si. Sim.
Claro, naturalmente. Mas para mim não, Para, nem sim, há eu digo qualquer para cenário si. que eu estou para me ir embora, que já expliquei que estou Eu no peço topo da desculpa. carreira, já Para sou... si não, para o seu É partido, no sim, para o fundo. partido tudo É bem. evidente que Em termos pessoais não tenho nada a ganhar nem já a perder, percebi. portanto estou E eu completamente livre peço da... desculpa Não, não, de ter estou... Não particularizado. tem nada que... Vamos então, gostaria de... O que é que ainda sonha fazer em termos públicos? Já me está a dizer que se está praticamente a despedir e eu faço-lhe exatamente a pergunta. Vou pedir a reforma em abril próximo, portanto vou sair e deixar de trabalhar como Já tem mais jurista. 3 meses agora. Sim, exatamente. Mas, olha, tenho 2 filhas juristas que acabaram Sim. por fazer cursos diferentes, mas acabaram as 2 depois também licenciadas em Direito. Portanto, sempre as poderei apoiar. E tenho ainda muito mundo para conhecer, porque penso que eu e o meu marido ainda podemos agora, talvez, fazer aquilo que não fizemos durante muitos anos, porque andámos dedicados à atividade política e não tínhamos tempo, muitas vezes, para fazer as coisas que nós gostamos, que é viajar e conhecer outros mundos. Já agora, diga-me só, Sim, diga. para que mundo? O que é que gostaria? Só para termos meio agora que estamos Sim, para amenizar a conversa. Não tenho... O que gostaria de ir ainda há alguns países. China, por exemplo. Sim, agora a Índia. Eu a China conheço. A Índia hoje é notícia. A China já conheço uma parte e o meu marido fartou-se de ir à Índia. Portanto, à China, como toda a gente sabe, quando foi secretário de Estado. Portanto, não me parece que ele seja para ir muito inclinado. Eu ainda tenho 2 ou 3 países na Europa que gostava de conhecer. Nunca fui à Rússia e gostava de, apesar de eu não gostar do Putin, nem nada que se pareça com isso. Não vai mas ver. Gostava de conhecer São Petersburgo. Sim. E Moscou também. E a Alemanha conheço muito mal. O meu marido tem um país da Europa que eu conheço, mas ele nunca lá esteve, que é Budapeste, que é a Hungria. A Hungria, lindíssimo. E depois, tirando isso, eu gostava muito de conhecer a América Latina. É a zona do mundo que eu gostaria mais de conhecer. Doutor, e já agora vamos fechar, porque estamos nesta quadra. Eu sei que já não precisa de nada, ou pelo menos todos nós pensamos que já não precisamos de nada. Sim, qual era a prenda que queria lá no seu sapatinho? O meu sapatinho, sabe o que é que eu queria? Não faço ideia. Queria, é uma coisa notável, mas das coisas que mais me angustia neste momento é mesmo o que se está a passar com a Europa. E, portanto, se de repente houvesse um milagre e acabasse aquela guerra horrível, aquela guerra horrorosa que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, e alguém pusesse o Sr. Putin de férias lá na Sibéria, num sítio qualquer lá do país dele, onde ele esteja fresquinho, tivéssemos paz na Europa e agora com este acrescento também da Palestina. Eu sei que não é fácil dizer-se de que lado é que nós estamos, mas tenho muita pena do povo palestiniano e acho que Israel, com todas as queixas que tem ao longo dos séculos de história e das coisas horrorosas que foram feitas aos judeus, penso que Israel está a dar um péssimo exemplo ao mundo de crueldade. E penso que se devia claramente e rapidamente acabar com aquela guerra, criar um espaço próprio para a Palestina, onde a Palestina possa ter um Estado independente e que se possa governar a si próprio. Que aconteça, sem dúvida, e consigo e com esse desejo, penso que tem muita gente a subscrever essa prenda. Penso que todos nós neste momento para não este queremos Natal. ouvir falar de guerra, não é? Bem-haja. Pensávamos que já tinha passado. E bem que agradeço. Bem-haja. Para si em casa, a continuação de uma ótima noite e já sabe, sempre grande entrevista com grandes figuras, simples figuras que marcam a nossa região, marcam as vidas dos beirões aqui na Beira Baixa. Muito boa noite.